com toda a ousadia, intrepidez e se deixando usar pelo Espírito Santo. Amém. Nós oramos abençoando o teu filho em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer mais essa oportunidade desta igreja estar nos dando, através da figura do pastor Célio, para que estejamos compartilhando a palavra do Senhor mais uma vez. Aos amados irmãos, eu fiquei um tanto dividido em saber a que título eu iria colocar nessa mensagem. Mas falou muito forte ao meu coração e creio que é o desejo de cada um de nós ver o poder de Deus agir tanto em nossas vidas, como através de nossas vidas, como também na vida daqueles a qual nós temos orado, temos clamado, pedido a Deus que realize um milagre. Então, o título dessa mensagem é A Espera de um Milagre. Então, nós vamos compartilhar aqui a introdução. E logo após estaremos fazendo a leitura do texto, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. Então vamos compartilhar primeiramente a introdução. Ano 33 depois de Cristo. Cristo ainda está desenvolvendo o seu ministério terreno. Naquele tempo, o homem que fosse portador de alguma deficiência ou limitação física, ou padecesse de alguma enfermidade, ficava excluído do convívio social e era visto como um anátema, alguém que estava debaixo da maldição de Deus. Este homem não tinha a liberdade de frequentar lugares com circulação de pessoas, como feiras, mercados, sinagogas e templo. Também precisava de autorização para mendigar, porque não poderia trabalhar para se autossustentar. É o caso de Bartimeu e seu companheiro, que estavam à beira do caminho, à espera de um milagre. É verdade, Jesus curou muitos outros cegos ao longo do seu ministério terreno. Contudo, Mateus, Marcos e Lucas traz à nossa memória o que as Escrituras Sagradas afirmam sobre Jesus Nazareno. Ele é o Messias prometido, o cumprimento das profecias, o Salvador do homem perdido, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo de número 10, versos 46 a 52. Assim está escrito. E foram para Jericó.
quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Glória a Jesus. Então nós vemos que Jesus desenvolvia o seu ministério de forma dinâmica. No verso 46, nós lemos que Jesus foi para Jericó. Jesus percorria várias regiões. E este relato nos mostra que Jesus, ele passaria por Jericó. Ele estava a caminho de Jerusalém, aonde ele seria martirizado. Mas ele, com seus discípulos e aquela grande multidão que seguia, passaram por Jericó. Jericó, cidade situada nas proximidades de Jerusalém. No Antigo Testamento era conhecida como cidade das palmeiras. No passado foi cenário de grandes batalhas. Já no Novo Testamento, Jericó se tornou um campo para a realização da obra missionária de Jesus e seus discípulos. Jesus operou muitos milagres nessa região. Por isso que, quando ele passava, ele despertava a atenção de muitos, a curiosidade de muitos. Foi em Jericó que Jesus despertou a curiosidade de um publicano de baixa estatura, de nome Zaqueu. E ao passar, Jesus resolveu pousar na casa de Zaqueu, para também salvar aquele descendente de Abraão. E Jesus prossegue. A fama de Jesus só aumenta. As multidões o seguiam. As pessoas ficavam maravilhadas com as palavras e ensinos e os milagres que Jesus operava. Mas também, nem sempre, aquelas pessoas que seguiam Jesus queriam compromisso com Ele. Estavam interessadas naquilo que Ele podia dar, naquilo que Ele podia proporcionar às pessoas. Mas aquelas pessoas não queriam que Jesus fosse Senhor de suas vidas. Nós vemos que hoje
Nós vivemos um tempo em que muitos estão se revelando seguidores de Jesus, estão fazendo parte de uma multidão, mas são pouquíssimos que querem de verdade um compromisso com Ele. Muitas pessoas gostam de ouvir as palavras de Jesus, gostam de se assentar aos pés de Jesus para ouvi-lo, mas quando chega o momento de serem confrontados, de abandonar tudo e renunciar a si mesmo e segui-lo, muitos viram as costas para Jesus, não querem seguir. Por isso que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Nós lemos que Bartimeu e seu companheiro estavam à beira do caminho. A beira do caminho não é um lugar seguro, é um lugar onde a pessoa fica exposta a todo tipo de situação que pode até mesmo lhe causar a morte, a perda da sua vida. Mas Bartimeu estava à beira do caminho. Talvez Bartimeu não tinha um lugar para se abrigar, uma casa, um teto, mas estava à beira do caminho, mendigando. Um pequeno histórico da vida de Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu, solteiro, possivelmente. Sua condição física era de cego, considerado como inválido, não podia desenvolver nenhuma atividade profissional e morava na rua, abandonado. Só tinha a companhia daqueles que estavam vivendo ou passando a mesma dor e dificuldade que ele. Esta era a condição deste homem, até que ele tomou a decisão, ao ouvir a multidão e que Jesus estava passando, de chamar à existência o que ainda não existia. Bartimeu se pôs a clamar. Bartimeu, ele colocou em prática o que Jesus ensinou aos seus discípulos e às multidões: pedi, buscai, batei. Como se faz isso? É através do clamor, é através da oração. Bartimeu pediu, Bartimeu buscou, Bartimeu bateu. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-á, a porta se abre. Bartimeu não era um cego conformado com a situação que ele estava vendo. Ele não nasceu cego. O texto é claro em afirmar isso, ele não nasceu cego. Mas ele foi condicionado a viver como cego. Alguma situação ocorreu na vida deste homem que gerou a deficiência visual dele. Mas ele desejava ardentemente tornar a ver. A oportunidade estava passando diante dele. E ele, no seu coração, ele disse para Deus: hoje é dia do meu milagre. Hoje é dia do meu milagre. Hoje é dia da minha bênção. E eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Mas havia um impedimento. Um impedimento que poderia desanimar qualquer um. Imagine uma pessoa cega
Você está na beira do caminho. Imagina aquela multidão passando e dando assim, chega para lá nele, sai para lá, seu cego. E ele lá, vendo aquele movimento, sabe? E as pessoas falando, Jesus de Nazaré está aqui, Jesus de Nazaré está aqui. Aí ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, Bartimeu, ele também queria dizer: Senhor, filho de Davi, veja a dor que eu estou sentindo. Aí já muda muita coisa. E ele não gritou uma vez, duas vezes, ele estava incessantemente gritando, ao ponto das pessoas daquela multidão ficarem incomodadas com ele, ficarem perturbadas com ele. Onde já se viu alguém clamando por ajuda tirar a paz de alguém? Mas só que nesta multidão, vamos escrever aqui, nem sempre numa multidão haverá pessoas que estão interessadas em ajudar você. Nem sempre numa multidão haverá pessoas interessadas em ajudar você. Pelo contrário, vão querer te calar, vão querer que você fique quieto, vão querer até que você se retire dali. Isso não foi suficiente para calar Bartimeu, para remover ele do propósito de ir contra a sua bênção. Ele continua gritando: Senhor, filho de Davi, veja a dor que eu estou sentindo. Realmente, havia dois cegos. Mateus registra isso, capítulo 20, verso 30. Mas Bartimeu ganhou proeminência em reconhecer que Jesus é o Messias profetizado, o que havia de vir para reinar sobre Israel. Por isso Bartimeu não se calou, mas gritou: Senhor, filho de Davi, veja a dor que eu estou sentindo. Glória a Jesus, aleluias. Isso chamou a atenção de Jesus. Aquele clamor, aquele grito da alma daquele homem chamou a atenção de Jesus. Aí Jesus para e fala: chamai-o. Que coisa maravilhosa. Imagine, quando nós passamos dificuldades, a angústia toma conta do nosso coração. Às vezes a voz fica presa e não sai, mas no seu coração você está clamando ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, a dor que eu estou sentindo, Senhor, me socorre. Aí você sente o Espírito Santo falando no coração: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Esta voz, um sussurro suave no seu coração, nos seus ouvidos espirituais,
falando no seu coração, para que você aquiete a tua alma, que Ele te ouviu. Ele te ouviu. Jesus manda chamar Bartimeu. Tem bom ânimo. Se alegre. Se fortaleça. Levanta. Ele te chama. Ele está te chamando. Jesus continua a chamar hoje. Jesus está chamando a mim e a você para ouvi-lo, para segui-lo, porque só nele encontramos descanso, só nele encontramos paz para a nossa alma, só nele encontramos alívio. E Ele nos chama. Vamos levantar, vamos ter bom ânimo para seguir e servir ao Senhor com alegria, porque fiel é o que chama, e Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas que tem feito a nós. Bartimeu, ao ouvir que Jesus o chamou, ele lança de si a capa. Lançar a capa tem um simbolismo. Lançar fora aquilo que aprisiona você, aquilo que condiciona você em alguma situação. Deus sabe o que aprisiona você, o que está impedindo você de caminhar em direção a Ele. Talvez você que estará nos ouvindo através dessa mensagem da gravação, você contraiu alguma situação e essa situação te aprisionou. Talvez foi até palavra na sua boca, te aprisionou e você não sabe como se livrar. Mas se você ouvir os conselhos de Jesus, com certeza Ele vai te dar o livramento, Ele vai te dar o escape, Ele vai te libertar dessa situação a qual você se aprisionou. A capa era uma identificação do estado civil e da condição física de Bartimeu, que o mantinha na condição de mendigo. Ao lançar a capa fora, ele estava rompendo com aquela condição. Aquela capa representava a condição de um inválido. Ao lançar dele, ele estava lançando fora aquela condição de inválido, porque ele, pela fé, ele já havia se apropriado do seu milagre. Ele jamais não vai precisar dessa capa. E ele se colocou de pé e foi a caminho de Cristo. Jesus faz a grande pergunta, que parece um tanto curioso. Jesus perguntar: o que queres que eu te faça? Já que aquele homem era cego, e Jesus havia curado muitos cegos. Mas Jesus pergunta àquele homem: o que queres que eu te faça? Já ouvimos muitas interpretações a respeito desta pergunta de Jesus,
Mas eu não quero fazer desse momento um momento engraçado, um momento cômico, não, porque aqui é muito sério. Jesus faz essa pergunta, imagino eu, porque a Bíblia diz que nem sempre nós sabemos pedir o que convém. Não sabemos pedir o que convém. O Espírito Santo que intercede por nós diante de Deus. O que você está precisando? Você pode fazer uma lista imensa do que você está precisando. Olha, Senhor, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso, eu preciso disso, preciso disso. Para eu ser feliz, eu preciso daquilo também, daquilo. Mas não é isso. Esta pergunta não era para este propósito, não é para essa finalidade. O que você realmente precisa para estar diante de Deus, com seu coração aberto, para receber dele o que ele tem de melhor para você? É verdade que nós recebemos muitas bênçãos aqui nesta terra, muitas bênçãos, mas nós devemos estar na presença de Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar, pelo que Ele é para nós. Ele é a razão da nossa existência, é a razão da nossa vida. Sem Ele, nada podemos fazer. Pense com carinho do que Deus está proporcionando a você. É proteção, é livramento, é respiração, é fortalecimento. Tantas outras coisas que eu poderia dizer. Deus nos dá isso totalmente por graça, porque não merecemos nada disso. Não merecemos. Sabe o que nós merecemos de verdade? O que nós merecemos de verdade? Era a condenação. Ser condenado, ser banido da presença de Deus. Mas Deus é misericordioso, é o Pai de amor. E Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou primeiro. Por isso é que nós o amamos. Por isso é que nós estamos na casa de Deus, para poder ouvir a palavra de Deus e aprender que o Espírito Santo está falando à igreja. Só Jesus possui todo o poder para restituir o que o inimigo de nossas almas usurpou. Bartimeu representa aqueles que perseveram em seguir a Cristo, que não seguem as multidões para o que é mal. Interessante isso. Não seguir as multidões para o que é mal. As multidões podem até ter aparência de que está indo numa direção correta, boa, mas só Deus sabe o resultado daquilo lá na frente. A partir do momento em que Jesus chama Bartimeu e o cura, ele pede, né? Eu quero tornar a ver.
Eu quero ver de novo. E Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Ele queria ver, mas também teve sua alma salva, porque ele reconhecia em Jesus o Messias, o esperado das nações, aquele que viria remir a Israel. Agora, os olhos da alma de Bartimeu já estavam abertos. Deus, Ele lhe restaurou a viva esperança de receber as bênçãos prometidas em sua palavra. A multidão representa aqueles que se aproximam de Jesus, mas não querem se comprometer com Ele. Por isso está escrito: nem todos obedecem ao Evangelho. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para concluir, Isaías 53, verso 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vai chegar o tempo em que não iremos mais clamar a Deus para curar as enfermidades do nosso corpo mortal, porque da parte de Deus Ele nos tem preparado um corpo semelhante ao de Jesus, e a morte não irá jamais destruir. Ainda vencemos, sentimos dores, é verdade, pois ainda estamos na presença do pecado, lutando para não dar lugar ao pecado, e estamos fugindo da aparência do pecado, mas Jesus tem compaixão de nós. Ele sabe a dor que estamos sentindo. Ele quer abrir nossos olhos para vê-lo, segui-lo e obedecê-lo, até que Ele venha, para estarmos para sempre com Ele. Amém? Gostaria de encerrar agora definitivamente a mensagem cantando o hino 396, Cegueira e Vista. Hino 396. De ajuda do irmão Hélio, irmão Paulo, a Sandra, está nos ajudando. Bartimeu, um homem que sofreu muito em sua vida. E ele vivia na esperança de encontrar Jesus. Que coisa tremenda!
Jesus não passou mais por Jericó. Realizou as milagres e foi para o martírio, cumprir o seu propósito. Por isso que esse hino diz que em Jesus nós vemos os nossos pecados sendo pagos e possamos ir ao encontro de Jesus. Ele te chama. Tão cedo eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Aleluia. Quero fazer um convite a você. Você que ouviu essa mensagem e o Espírito Santo falou ao seu coração de que sem Jesus você estará eternamente perdido. Jesus, Ele trouxe a luz a este mundo. Ele é a luz do mundo. É Ele que dissipa a nossa cegueira espiritual. Por isso eu convido você, que você entendeu essa mensagem, quer entregar a sua vida a Jesus, você pode vir até aqui à frente, nós estaremos orando por sua vida. E você também que através da gravação
entendeu a mensagem. E o Espírito Santo te mostrou que você precisa correr para Jesus, abandonar o pecado, ter os seus olhos abertos. Faça decisão aí mesmo, na sua casa. Confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. E vá à casa de Deus. Tenha comunhão com o povo de Deus. Aprenda a vontade de Deus para a sua vida. Porque sem Jesus não dá. Ele está voltando. E os sinais da sua vida estão evidentes. Venha para Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.